Boa noite, pessoal, bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre anamnese atendendo a pedidos. Agora vamos lá conversar um pouco mais sobre essa anamnese. O que eu tenho para falar para vocês, né? Estou fazendo tanto suspense, mas não é questão disso. É questão que quando eu faço uma auriculoterapia baseada em neurofisiologia, em conhecimentos fisiológicos, eu tenho que saber mais sobre o paciente. Eu tenho que saber sobre os detalhes. Então, muitos vinham me perguntando assim, eu não sei como fazer. E às vezes, gente, ceder uma ficha anamnese, que nem eu eu tenho a minha ficha anamnese e eu cedi ela para o pessoal lá no canal do Telegram. E aí as pessoas usavam, mas só que você usar sem saber o porquê e a importância, muitas vezes você acaba não sabendo qual a importância daquela pergunta. E hoje eu quero construir essa ficha com vocês. Então, vai ser prática? Vai. Vai ter aula prática? Vai, gente. Pega papel, pega caneta, vai anotando um caderninho, porque é importante a gente estar conversando aqui sobre mais detalhes, tá bom? Pessoal, todo mundo me ouvindo bem, me escutando bem, tá tudo ok? Então, desliga as distrações, tá? Foca, porque aqui você vai perder um detalhe, vai fazer a diferença para você, tá bom? E eu vou mostrar como a gente vai trabalhar essas questões, essas perguntas direitinho, bem certinho. Qual a importância de cada uma delas? Tá tudo ok? Beleza. Pessoal, se vocês estão longe do seu wireless ou se eu oriento vocês a ficarem perto do modem aí para vocês poderem me acompanhar aqui, tá bom? Beleza. Então vamos lá. Gente, qual a importância, então, da anamnese? Quando eu busco não tratar o paciente somente pelos sintomas que ele apresenta, eu tenho que conhecer um pouco mais desse paciente. Quando eu me proponho a fazer um tratamento que eu quero solucionar o problema e não simplesmente aliviar os sintomas, eu tenho que ir além da pergunta: como você está se sentindo hoje? Eu tenho que ir além, eu tenho que saber mais detalhes, eu tenho que buscar a origem, o começo, quando que ela começou a ter esses problemas, o que dispare, por aí vai. Então, nós precisamos sempre, tá, ir além. Anamnese. O termo anamnese, ele tem origem de uma palavra grega, anamnes, formada pela junção de palavras gregas, tá? Olha isso, que é ana, que significa trazer de novo, e mnese, que significa memória. Trazer à memória os fatos que estão te incomodando ou os fatos da sua vida, tá? Ato de trazer algo à memória. Isto é anamnese, tá? Entrevista realizada pelo profissional de saúde que possibilita 80% do diagnóstico na clínica, tá? 80% do diagnóstico. Olha isso. Procedimento fundamental, gente. Primeiro, para você estabelecer um diagnóstico, para você pensar, para você fazer o diagnóstico mais preciso possível, para você intuir aí as condutas terapêuticas, o que eu vou fazer com esse paciente, como eu vou proceder, qual linha eu vou seguir, qual caminho eu vou seguir com esse paciente, tá? Então, isto vai fazer com que eu tenha, e é como se fosse pesquisa, né? Ou uma investigação. E é uma investigação de saúde, né? Adequada às condições clínicas do paciente. Eu registro todos os dados que vão ser levantados. E por quê? Porque isso é um documento. Uma ficha de anamnese, gente, é um documento, tá? Então, isso você não rabisca. Você não rabisca e escreve por cima, você tem que tomar muito cuidado com a ficha de anamnese. Muito cuidado. Então, registra todos os dados relevantes sim, tá?
Atenção com a linguagem também, não só a escrita e a falada, mas com a não verbal. Aquela que você observa o paciente, tá? Por exemplo, não verbal é aquela que é interpretada. É interpretada por meio dos gestos, das atitudes. Sabe aquela pessoa que está conversando com você e está assim, ó? Ou tá assim o tempo todo, sabe? Ou às vezes não tá nem assim, tá olhando para o lado, não te encara de frente, tá? Às vezes tá assim, ó, o tempo todo puxando mais ar para encher o pulmão, ou batendo as pernas, ou a mão, ou tá inquieto, ó, o tempo todo fazendo assim, ou roendo a unha, tá? Por quê? Isso são sinais também para você, né? Ele demonstra com a postura e a expressão, tá? Se ele tá bem, se ele não tá bem, se é sério, se não é sério. Paciente com dor, vocês já pararam para perceber aquele paciente que chega para você e você fala assim: nossa, você não tá bem hoje, né? O que aconteceu? Você já percebe que o paciente não tá bem pela expressão facial dele, né? Então, pode acontecer do paciente relatar um sintoma, mas seus gestos contradizem a informação. Ou, ao contrário, ele emite uma informação, né? Omite, né? E os gestos demonstram estarem presentes. Por exemplo, cruzar os braços, ó, mexer as pernas demasiadamente, ou não olhar para você, né? Comportamentos de negação diante da informação, ansiedade, omissão, e às vezes são fatos importantes. Às vezes, gente, o paciente não te conta tudo. E aqui eu vou abordar hoje esses tópicos, ó. Fases da anamnese, tá? Claro que eu tenho que observar sempre a biossegurança, né? Mas eu tenho, ó, um primeiro item, identificação. Então, vamos construir a anamnese? Vamos, tá? Como que nós construímos a anamnese? Primeiro fato, identificação. A identificação é muito importante, tá? Muito importante. Já vou falar mais detalhes. Esses tópicos que eu vou falar agora fazem parte da anamnese, fazem parte. Ó. Identificação é o início, a queixa principal do paciente também é importante, o histórico da doença atual também, eu preciso saber detalhes dessa doença, o histórico anterior da doença, histórico familiar e o histórico social, hábitos, né? Como a pessoa leva a vida, também é importante. Então vamos lá, agora eu vou falar tópico por tópico. Identificação. Na identificação, é importante, é óbvio, né? Não preciso nem falar, mas é óbvio. Nome, idade é importante. Sexo, estado civil, profissão e os contatos dele, né? Por quê? Por que é importante eu ter o contato? Se eu quero entrar em contato com ele, eu preciso saber aonde eu vou achá-lo. Se eu quero mandar um e-mail, um WhatsApp, né? Eu preciso ter esse relacionamento com o meu contato, com o meu paciente. Por que é importante, por exemplo, saber o estado civil desse paciente? Se é casado, se não é casado, se é solteiro, se não é solteiro. São detalhes, gente, da vida pessoal do paciente que pode fazer a diferença para você. Porque num determinado momento ele pode estar passando por dificuldades ou passando por momentos mais alegres. Por exemplo, arranjei um namorado, arranjei um marido, arranjei um noivo, ou uma noiva, uma namorada, ou eu perdi o namorado, a esposa. Então, isso faz parte. Vai fazer parte do estado emocional do seu paciente. E ainda tem também profissão. Por que é importante eu saber a profissão do meu paciente? Por quê, gente? Na profissão, eu vou ver, por exemplo, postura. Se o problema dele, quer ver um exemplo bem claro, né? Uma manicure, por exemplo, ou um cirurgião dentista. Qual a maior queixa deles? Claro que eu tenho que investigar, mas eu já fico ciente, ó, o paciente chega para mim falando, eu sou manicure, vamos dar um exemplo, né, manicure. O que a manicure faz o dia inteiro? Ela tá assim o tempo todo, por quê? Porque ela tá fazendo a mão da pessoa, certo? Então, a postura dela é muito ruim. E essa postura pode estar relacionada com a dor que ela vai te apresentar ou vai trazer para você. Vocês entendem? Olha, ó a correlação. Se eu tenho um problema oftálmico, eu estou usando muito computador,
Detalhes da profissão podem interferir. Digitador, dor lombar também, tá? Dor nos antebraços de tanto digitar, tá? As crianças atualmente, apesar que as crianças não são por trabalho, mas sim por hábitos, né? Então, a importância. No Estado Civil, é importante você saber pela questão emocional. É isso que nós estávamos falando um pouquinho antes aqui. Nós estávamos falando sobre a questão de você saber, por exemplo, detalhes da vida do paciente agora que ele vai te relatando, vai te contando, tá? Profissão, os contatos, a mesma coisa a idade. Por que é importante eu saber a idade do meu paciente? Para saber a capacidade que ele tem, por exemplo, a cognição, se está compatível com a idade que esse paciente apresenta, tá? E isso em todas as áreas, até mesmo nos adolescentes. A altura, é importante eu saber, peso, são detalhes que são importantes eu ter essa informação, tá? Informação. Queixa principal, outro fator, gente, que tem que estar na sua ficha de anamnese, a queixa principal. Nossa, mas por que tem que ter a queixa principal do paciente? Porque esse é o principal motivo que ele está buscando você. Às vezes, gente, a gente quer tratar o paciente na nossa ótica. Só que se você não tratá-lo na ótica dele, ele vai embora e ele não volta. Por exemplo, o paciente está com dor no joelho, mas ele é obeso. Ele não quer emagrecer, ele veio por causa da dor no joelho. É óbvio que você tem que tirar a dor no joelho dele, mas você sabe que o melhor para ele é perder peso. Então aí você vai ter que ter uma conversa com ele para você estabelecer os próximos passos. Olha, aí entra a tua conversa, o teu jogo de cintura para coletar isso. Só que se você chega para ele e fala assim, olha, você tem que perder peso, e faz para isso, você não tirou a dor dele. Então, temos que saber o que o paciente deseja, né? Então, isso também é algo que faz a diferença para o seu paciente. Você tem que dar resultado, gente. A gente hoje, o pessoal, tem um filósofo, eu acho que é o Cortella, que é a geração miojo, né? O pessoal quer para ontem, 1 minutinho e pronto, já quer a solução do seu problema, né? Então, não digo que seja assim, mas a gente tem que levar isso em conta, ficar com isso na sua cabeça, para você, opa, eu não posso bobear, eu tenho que dar uma resposta, eu tenho que melhorar a vida desse meu paciente, tá? Aqui, registre exatamente o que ele disser, com as palavras que ele vai dizer também, tá? Com as palavras. Porque nessa ficha de anamnese, gente, é muito importante, ao final dela, ter espaço para a assinatura, tanto do paciente ou como a sua. Mas para quê? Para ele validar que aquelas informações que você relatou ali ou que ele assinalou são reais, é o que ele realmente está sentindo. E essa queixa principal é também importante para você relembrá-lo quando ele chegar para você e dizer assim, nossa, não melhorei nada. Que eu não melhorei nada. Aí você vai lá na queixa principal, nossa, mas você ainda tá com a dor tal? Não é incomum isso acontecer. Eu não sei se vocês, vamos fazer um teste? Não sei se vocês passaram por isso. Se vocês passaram, coloca nos comentários para mim. Eu já passei por isso. Que o meu paciente chegou lá assim, nossa, Liliane, tô com uma dor no meu ombro, não consigo nem levantar, não consigo mexer. Aí eu fiz aurículo nele. Aí na outra sessão eu cheguei para ele assim, fulano, e aí? Como é que você tá? Dele, nossa, não melhorei nada. Daí eu, mas como assim não melhorei nada? Continuo com a dor. Eu falei, mas, nossa, mas a gente tinha tido algum resultado na sua dor no ombro, né? Você ainda tá com essa dor no ombro? Você fez algum esforço? Não. A dor no ombro? Não, isso eu já não sinto nada. Olha aqui, tô levantando, tô ótima. Mas, nossa, mas eu tô com uma dor no estômago. Olha, disparate total, porque para ele era como se eu tivesse perguntado se ele estava bem. Ele nem levou em conta o que eu perguntei. E ele não estava bem. Quero saber se alguém aqui já passou por isso. Coloca para mim. Do paciente não reconhecer, só que depois você lembrá-lo da queixa que ele foi procurar, ele, nossa, não, disso eu já melhorei. Ou assim, melhorei só um pouquinho. O que é esse pouquinho? O que é muito? Quantifica. Isso é inespecífico. Não, dói muito. Ele perde a relação, porque a sua dor no momento é muito.
tá me incomodando. Nossa, é a pior dor. É muito, dói muito. O que é esse muito? Quantifique. Ó, quanta gente aqui, ó, muda a queixa e ele nem percebe. E de quem é a responsabilidade, gente? É sua e é minha, tá? Eu falhei ao mostrar a ele que ele teve resultado sim com o meu tratamento. Fui eu que não fiz ele ver isso, tá? Às vezes eles aparecem com outra dor, né? Outra dor. Aí que você começa a perceber. Puxa vida, a gente tem que mexer, a gente tem que mudar isso, tá? Então, a gente precisa. E família ainda, pior, tá? Família aí que não vê mesmo. Mas não é por mal, gente, não é por mal. Aí você percebe que às vezes não dá o crédito, né? Não dá o crédito. Mas tudo bem, faz você tem que mostrar. Também já passei com isso com a minha mãe. Dela não perceber. Aí, quando eu falei assim, ela falou, nossa, melhorei mesmo, tô muito bem. Tava limpando a casa já, e tava lá que não conseguia andar. Aí ela, que engraçado, não sei o que eu fiz que melhorou. Eu falei, foi a aurículo. Daí ela, nossa, é mesmo, a aurículo que melhorou. Entende? Mas por quê? Porque foi em questão ali, ó, 30 minutos, 1 hora, e a dor passa. E aí que você percebe, tá? Então, isso aí também é bem interessante, depende de você quantificar, mostrar para o paciente a importância dele dar detalhes. Vocês entenderam a importância da anamnese agora, né? Dessa pergunta, da queixa principal. Ó, história da doença atual, o histórico da doença. Gente, eu sei que às vezes você pode até se perder, pode até, fica cansativo, mas é fundamental você saber o histórico da doença desse paciente. Descreva a doença, pede para o paciente, né? Você pode fazer perguntas para ele e dele marcar X, ou você vai perguntando e você vai anotando o que ele vai falando. Ó. Verifique se ele tem exames médicos, se ele foi fazer um diagnóstico, isso é importante também. Por quê? Se ele chega para você e diz assim, estou com depressão, mas você já foi ver? Você já falou com um psicólogo? Já falou com um neuro? Você já foi atrás? Não. Mas a vizinha falou que ele estava com depressão, entende? E isso não é real, não é descompensado. Você tem que buscar saber sempre o diagnóstico, tá? E exames, claro, por exemplo, se eu tenho um raio-x, se eu tenho uma imagem, também me faz a diferença muitas vezes para quem sabe ler esses exames. Aí, se eu não sei, não tem problema. Se ele tem um exame, a importância para você que não sabe ver um raio-x, por exemplo, eu tenho exames que eu não sei ver, eu não entendo, por exemplo, de toda a parte do corpo, né? Muito mais cabeça e pescoço, mas o restante eu não vou entender. Agora, se eu pergunto para ele, não, você já fez alguma imagem? Daí ele fala que fez. Opa, se ele fez, alguém viu o exame. Qual foi o diagnóstico? O que o doutor te falou? Ou o que a doutora te falou? Tá certo? E aí sim, com o que o médico ou o profissional da saúde responsável falou, por exemplo, a fono, psicólogo, o que eles falaram, aí para mim é relevante. Pode estar errado, mas é relevante. Eu vou por essa linha inicialmente. Eu vejo se é condizente com o que ele está me relatando também, tá? E ali eu vou, ó, verifica quando a doença teve início. Quando que a doença teve início? Pede para ele. E por que isso é importante, gente? Por que saber quando ela teve início é importante? Porque eu vou saber se ela é uma doença, uma dor que aconteceu agora, ou se é uma doença, uma dor que aconteceu há muito tempo. Se é algo que ele já está tratando há muito tempo, se eu sou a última esperança, tá? Também existe isso, tá? Então, você já vai se preparando para a situação. A solução não vai ser rápido, mas às vezes
eu vou saber se ela é crônica, principalmente, né? Como conduzir, quantas sessões marcar. Então, é importante saber quando ela teve início. Descreva a dor detalhada. Por que é dor detalhada? Para eu saber como é que é essa dor, para eu conhecer mais desse paciente, sabe? Saber se a dor é empontada, ou se é de aperto, se incomoda, se mexe com o emocional, se é uma dor mais queimada. Por que a dor em queimação é diferente da dor latejante? Alguém sabe me dizer? A dor em queimação, a dor latejante ou a dor contínua? Alguém sabe por que é tão importante ou por que é difícil? É importante a gente saber? Qual a diferença? O que me leva na aurícula a pensar ou a orientar esse paciente ou a seleção de pontos que vai ser? Pensa isso que tem diferença. Sabiam que tem diferença? Espero que saibam. Hein? Você vê quanta coisa, gente. Como é importante, né? Se tem algum gatilho, isso aí também, ó. Em aperto, queimação, em uma sensação de peso, se a dor é contínua, ela não para em nenhum momento, ou em determinados momentos ela para. Opa! Se ela para em determinados momentos, isso para mim é importante, porque é sinal que ele pode estar com um esforço além do normal. Quando ele para e descansa, a dor para. Olha isso, né? Então também reflete para mim situações desse paciente, né? Eu consigo saber, por exemplo, uma dor em queimação, ela está muito mais relacionada a dores neuropáticas, né? Por isso, tá, gente, que a gente estava falando da importância. A dor irradiada é sinal de uma compressão, pulsátil, intensidade dessa dor é fundamental você saber, né? Um processo inflamatório, né? Processo inflamatório. A cólica, se é uma dor visceral. Como assim? Por exemplo, um exemplo de uma dor visceral. Alguém coloca para mim aqui nos comentários, quero ver se alguém lembra, tá? Saber, eu sei que vocês sabem, só quero saber se vocês lembram. Dor visceral, gente, me dê exemplos. Dor irradiada, quais os fatores que melhora, quais os fatores que piora. Olha, a Marta colocou peso, é um problema circulatório ou de infecção, sensação de peso, sinusite, por exemplo, né? Latejante, pode ser um processo inflamatório, é dor, calor, rubor. Eu já vou investigar se na região eu também tenho outros sinais, né? Outros sinais, para aí sim eu perceber que é um processo inflamatório. Ó, dor nos rins, vesícula, cólica, tá? São exemplos de dores viscerais, tá? Aqui, fatores que melhoram ou pioram, o que acompanha o sintoma principal, por exemplo. Eu tenho um sintoma principal. Nossa, exemplo, sintoma principal, e aí eu tenho outros associados. Exemplo disso? Náusea. Eu tenho enxaqueca e eu não consigo olhar. A luz me incomoda. Eu tenho náusea, eu tenho enjoo, tenho vômito. Opa! Tá? Eu tenho esses sintomas associados a uma enxaqueca, tá? Então, só para vocês terem isso, aí sim eu vou combater os sintomas. Mas se eu tiver uma enxaqueca e ficar dando pontinhos, passando pontinhos para vômito, diarreia e náusea, eu tô tratando a doença, gente? Isso é o auriculoterapeuta alopata. Eu que inventei essa, hein? Mas eu deixo vocês usarem, que eu achei o máximo. Auriculoterapeuta alopata. O que é um auriculoterapeuta alopata? É o doutor ou a doutora da auriculoterapia que vai lá e trata os sintomas. Tratar a náusea, tratar o vômito, tratar a diarreia não vai melhorar a minha enxaqueca. Em compensação, se eu tratar a minha enxaqueca, que é a origem de tudo, eu vou melhorar da fotofobia, da náusea, do enjoo. Entenderam?
é tratar o sintoma. Eu não posso fazer isso. Claro que eu posso, né? Eu posso tratar os sintomas? Posso. Mas se eu souber o que está causando os sintomas, muitas vezes eu não preciso encher o meu paciente de pontos. Eu vou direto no problema. Se eu tenho uma dor cervical, uma hérnia, algo na cervical, que está me causando dores no braço todo, até a ponta dos dedos, se eu for imagine se eu for colocar todos os pontos locais da dor, cervical, ombro, braço, antebraço, cotovelo, punho, dedos. Já pensou? Imagina a dor que esse paciente vai sentir na orelha daí. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que tratar a cervical, porque se eu tratar a cervical, vai melhorar toda a cadeia. Pode ser que um ou outro ponto não, porque talvez não seja só cervical, possa ter punhos também. Então, o que eu tenho que fazer? Você entendeu agora a importância da live de hoje? A importância do que nós estamos falando aqui? Gente, fundamental conhecer. Por isso que eu falo, se você deseja tratar a saúde de alguém, você não pode ser mediano. Você tem que ser o the best, o melhor, naquilo que você está se propondo a fazer. Por quê? Porque você está tratando da saúde de alguém. E a última coisa que essa pessoa está procurando é mais problemas. Você não pode ser o causador de mais problemas. Você tem que ser a solução, gente. Faz parte da solução, né? Saber a raiz do problema, saber a base, tá? Às vezes, a origem, gente, a origem é fundamental, tá? A origem. Lembra disso? Eu quero auriculoterapeutas de sucesso, não auriculoterapeuta mais ou menos. Tem que estar ali, ó, tá? E isso vai diferenciar. Hoje eu tenho alguns profissionais. Agora, esses dias, nós tivemos um caso de uma aluna, ex-aluna, né? Que agora já não é mais aluna, já é profissional, atendendo um paciente onde o diagnóstico veio errado, mas era um diagnóstico que tinha um exame, tinha uma imagem. No exame, no laudo não, mas no diagnóstico do profissional, ele colocou como uma costela fraturada, então ele estava tratando como fratura, e aí ela não se contentou com isso, gente. Eu não estou falando aqui para você se contentar com o diagnóstico trazido pelo paciente, tá? Eu estou falando que é mais fácil você tratar esse paciente mediante, sim, um diagnóstico. Mas você não pode se contentar com o que vem. Você tem que olhar e ver se ele é compatível com os sinais e sintomas que ele está apresentando. No caso dela, ela observou e falou: poxa, mas espera aí, uma fratura de costela? Mas você caiu? Não. Ou era de vértebra? Era uma fratura. Você caiu? Não, não caí. Como ele tem uma fratura se ele não caiu, gente? Fez um procedimento, uma infiltração, tá? Quando você faz uma infiltração, normalmente é um corticoide, né? Ou um analgésico super potente, opioide de preferência. E aí, normalmente é o corticoide, né? Injeta e não passa dor. Todas as luzes amarelas devem acender, gente. Todas as luzes amarelas. O que você tem que fazer? Outra opinião. Ela falou com o parceiro dela, que é um neuro. Fulano, estou te encaminhando um paciente. Olha a maneira de chegar e falar. Entende? Por quê? Porque ela fez uma anamnese profunda, tá? Esse caso é um caso da Elisete. Ela fez uma anamnese profunda, encaminhou para o neuro, que ela já tem uma parceria, e ele pediu um novo exame e uma cintilografia, e ali ele investigou que o paciente estava com câncer nos ossos. Olha isso. Hoje ele está numa cama, gente. Ele nem anda mais. Ele foi andando lá. Depois ele não anda mais. Por quê? Porque já pegou os ossos, tá com morfina, tá? Chances dele ter câncer em outros lugares. Você entende a diferença, gente, de um profissional mais ou menos, daquele profissional que está preocupado com o paciente? E o que eu quero dizer, mais um detalhe aqui que eu acho que faz a diferença.
Mais a diferença, tá? Nem sempre tem queda, mas você tem que ir além quando um medicamento fortíssimo não resolve e a dor só piora. Você tem que ir além, é a união de vários detalhes, entenderam? Não é um só. Não é porque ela só antenou. Sabe quando você, fratura, já antenou. Dor não passa, antenou. E aí? Foi atrás demais. Vocês entendem, gente? É o conjunto, tá? É o conjunto. E a Elisete não é profissional da saúde. Então, não coloque isso como uma objeção para você, tá? Você pode ser, sim, muito bom no que faz, né? Muito bom no que faz, tá? Tudo é importante. Tudo é importante. Todos os detalhes. Uma tosse, por exemplo, que não passa. Uma tosse que não passa pode ser várias coisas, vários fatores. Mas você tem que buscar investigar. Ou passar para uma pessoa, investigar também. Às vezes, gente, nós não temos condições de dar o diagnóstico. Ela não tinha condições, mas o que a fez ir atrás foi que, primeiro, ela fez uma sessão de aurículo e ele não melhorou 100%. Ele deu uma aliviada, mas a dor voltou. Ele fez uma infiltração, a dor não passou. Ele estava piorando. Opa! Dor piorando, sabe? Não tem queda, começa a investigar mais. Se você não detém desse conhecimento, nada de errado com isso. Encaminha, tá? Encaminha. Segunda opinião, mais exame, não se conforme, tá bom? É por aí, tá, gente? É por aí a importância. Só quero chamar a atenção de vocês e fazer o alerta, tá? Fazer o alerta. Isto é muito, muito importante. Bora lá, gente, que ainda tem muita coisa para falar, né? E eu já tô passando tempo aqui, ó. Então, cuida, sintomas são importantes, sim. Diagnóstico é importante, sim, facilita muito a sua vida, mas ele não é o ponto final da história. Ele não é o ponto final da história, tá bom? E aí, ó, paciente teve dor, falou para você que teve dor. Qual a importância de eu saber se essa dor é aguda ou crônica? Por que eu tenho que diferenciar? Gente, se eu tenho a informação que essa dor começou agora, nossa, faz 2 dias que eu tô com essa dor. Puxa, vou pensar o quê? Eu vou conseguir talvez resolver mais rápido. Não quer dizer que vai resolver sempre, mas eu tenho um bom prognóstico, certo? Um bom prognóstico. Programação das consultas. Eu já sei que eu posso chegar para ele e falar assim: olha, vamos fazer o seguinte: como começou agora a sua dor, a tendência é que seja uma dor aguda, vamos programar 4 sessões e vamos ver como você se comporta. Às vezes, a primeira sessão de auriculoterapia que nós vamos fazer hoje, a gente vai seguir uma linha e ela pode ter uma resposta maravilhosa já na primeira sessão. Mas também pode não. Se não der uma resposta 100% efetiva, nós vamos para uma outra abordagem. Tem vários pontos, vários caminhos que eu posso levar, conduzir o seu tratamento. Se resolver, é importante que você retorne para quê? Para que a gente mantenha esse platô de analgesia e a dor não volte. Vocês entenderam como você conduz essa primeira consulta, gente? Olha a importância de você conduzir essa primeira consulta dando clareza que ela pode sim responder muito rápido e ter um ótimo resultado e não é para ela fugir da consulta seguinte, assim a importância da segunda consulta, assim como ela pode não ter resposta nenhuma. Mas você tem outras áreas, outras linhas terapêuticas para seguir. Então, você não vai despertar no paciente aquela coisa assim: ixi, viu só? Nem resolve. Entendeu? A auriculoterapia não resolve mesmo. Ou, nossa, meu problema deve ser bem sério, porque nada tá resolvendo. Ou, nossa, resolveu na primeira, não preciso voltar para a próxima. Entenderam? As duas opções que o paciente pode fugir aí da continuidade. Na verdade, você só quer o bem dele. Pode ser que só uma sessão resolva, mas você vai fazer outras abordagens melhorando aí a ansiedade, pele, cabelo, unha, entrando esse corpo em equilíbrio, né?
e garantindo que ele não vá ter uma recaída. Isso também é outro fator que vocês devem levantar para esse paciente, tá bom? Programação das consultas, se eu tenho uma dor crônica, eu já sei que eu vou ter que... por exemplo, se eu tenho um paciente, gente, que está com obesidade, eu sei que eu preciso de mais sessões com esse paciente, então eu vou programar mais sessões. Se eu tenho um paciente que está, por exemplo, com uma dor de anos, uma fibromialgia, que é uma dor crônica, uma doença crônica, um problema mais sério, eu sei que eu vou ter que programar 10 sessões para equilibrar emocionalmente, para equilibrar a dor. Agora, se eu sei que ele teve um torcicolo, eu não vou programar 10 sessões, porque eu sei que é uma dor aguda. Entenderam os critérios, gente? Tá? Só para vocês melhorarem aí a percepção de vocês, tá? E fazer a diferença realmente, né? Expectativa da resposta. Gente, cuide para vocês não se frustrarem, porque aí, às vezes, eu desencantei da auriculoterapia. Eu escuto muito profissional da acupuntura dizer assim, Lirane, engavetei a auriculoterapia, nem uso. Às vezes não usa nem a acupuntura, gente. Nem a acupuntura. Ou por medo, ou por segurança. No final da live, eu quero mostrar para vocês que existe caminho para quem está se sentindo inseguro, tá? Existe um caminho, existe uma solução que eu vou, depois desse conteúdo, eu vou falar para vocês. Existe uma alternativa, né? Para você não ficar inseguro, neutralizar, você domina, você pode vir a dominar uma técnica que vai te trazer muito resultado. E é nisso que você tem que focar nesse momento, né? No seu paciente. Agora, aqui nessa expectativa, muitas vezes você se frustra quando você faz um aurículo e não tem resultado. Hoje eu escutei alguns falando sobre isso. Lirane, eu fiz o aurículo, mas o meu paciente não melhorou. Gente, olha para o seu paciente, veja quanto medicamento ele já está tomando e mesmo assim ele não melhora. Olha quantas sessões de outras terapias ele já fez, tá? Hidro, físio, fono, psicologia, qualquer coisa, tá? Olha tudo que ele já fez e às vezes não resolveu. Então não pensa que daí num caso como esse, em 2 sessões você vai resolver. Não, você tem que dar tempo ao tempo também. E aí você não causa uma expectativa nem no paciente nem em você para vocês não se frustrarem. Isso se chama alinhamento de expectativas, tá, gente? Alinhamento. Então, expectativa na resposta. Cuida. Se eu sei que é aguda, a minha expectativa é que eu resolva mais rápido. Se eu sei que é crônica, eu já sei que vai demorar mais tempo. Por isso que aqui cabe uma pergunta bem importante, ó. Quantos tratamentos foram realizados anteriormente? O paciente quer emagrecer. A auriculoterapia é ótimo para emagrecimento, tá? Ótimo. Vai ajudar a emagrecer? Vai. Vai equilibrar vários fatores nesse paciente. Porém, quantas vezes ele já tentou emagrecer? O emagrecimento, o aumento do peso, a obesidade, ela não está diretamente relacionada somente com a quantidade de comida que esse paciente está ingerindo, mas sim a qualidade da comida, a autossabotagem, os problemas psicológicos, tá? Tem muito mais, o sono, problemas hormonais. Olha como eu tenho que investigar, não é um caso simples assim, ó. Peso, muito peso, pouco peso e pronto, né? São só orientações, gente, mas a gente tem muito mais para investigar. Qual o gatilho piora o problema? Isso também, gente, é fundamental. Por quê? Porque eu fico sabendo, por exemplo, quando que vem uma crise de alergia num paciente meu? Quando que as doenças autoimunes surgiram? E aqui eu abranjo todas elas. Vamos falar de uma forma genérica. Quando que ela disparou? Tudo começou quando? É impressionante, é marcante muitas vezes para os pacientes. Aí você já vê uma característica emocional relacionada. Alergia, a mesma coisa. Quando começou, tá? Dor, qual o gatilho que ela piora? Eu tenho enxaqueca, mas ela piora quando eu fico muito estressada, ou quando eu estou no período menstrual, ou quando eu entrei na menopausa. Olha, isso me dá aí, ó, muito mais
firmeza no meu caminho a seguir, entendeu? Na escolha do meu tratamento e até mesmo do meu prognóstico. Fibromialgia, quando começou, quando piora, piora com o frio, melhora. Entenderam? Olha isso. A enxaqueca. Ah, se eu como tal alimento, se eu tomo um café, pioro. Tá vendo? Ó. A DTM também, que é a disfunção temporomandibular. Eu também tenho situações que pioram. O apertamento, nossa, dói essa região quando eu acordo. Isso já é um sinal para mim que ele não está dormindo bem. Gastrite, a dor no estômago, nossa, quando ela começa, quando eu fico nervosa, quando eu estou sob pressão no trabalho, constipação, meu intestino prende. Quando? Quando prende? Quando começou? Quando aumentou o peso? Quando a enxaqueca? Isso vai fazer você ter resultados melhores, sim, tá? Vai fazer. E aqui, gente, eu queria trazer para vocês, infelizmente essa imagem aqui não tá lá no Instagram, mas depois eu vou colocar lá nos stories, né? Mas é bem interessante, ó, o gráfico de escala comparativa de dor. Não é mais só a EVA, sabe? Ou a EAV, né? Como o pessoal fala. Eu tenho aqui, ó, indolor, muito leve, desconforto, tolerância. Pode ser uma linha a seguir, tá? É uma opção, gente. Não quer dizer que é um padrão absoluto. Se eu botar a escala EVA, já tá bom? Já tá bom. Mas o importante é metrificar. Quando você não metrifica, você erra. Quando você não faz um vídeo de um paciente, quando você não fotografa esse paciente, claro que com a autorização dele, quando você não avalia numa escala a dor desse paciente, aí você está deixando ele ter a percepção dele para a dor. Não, você não pode, você tem que quantificar. Por quê? Porque aí você consegue comparar e mostrar para ele o antes e o depois de um tratamento, tá? Então, quantifique a dor desse paciente. E é assim, e não é assim, ó. De 0 a 10, como é que tá a sua dor agora? Pensa, quem tá com dor aí, anota aí no papelzinho do lado. De 0 a 10, se você está com dor agora, de 0 a 10, como é que tá a sua dor agora? Aí você anotou o número, certo? Vamos dizer lá. Nossa, eu tô com dor 10. Ou tô com uma dor 9. Faz essa experiência para você ver, gente. Aí você repete, não, peraí. De 0 a 10, sendo 0 dor nenhuma e 10 a pior dor que você já sentiu na vida. Qual a dor agora? Como é que tá a sua dor agora? Que número? Que nível? Com certeza, quer dizer, com certeza não, mas muitos, 80% baixam o valor da dor, baixam o número da dor. Você vê como a percepção dele muda quando ele tem um referencial. Qual é o referencial? A pior dor que ele já sentiu. E ele vai lembrar isso, ele vai buscar isso nas memórias dele, ali, naquele momento. Histórico anterior da doença, gente, ó. Busca informações sobre outras morbidades aí, ó, como a hipertensão, diabetes, as neoplasias, asma, bronquite, rinite, pneumonia, tuberculose. Essas doenças também podem provocar outras ou podem dificultar o meu tratamento, tá? Doença sexualmente transmissível, problemas de tireoide, pode estar relacionado com a minha obesidade, insuficiência renal, infarto, marca-passo, vai me limitar porque eu tenho contraindicações para isso, tá? Então, olha quantas alterações, quantas histórias eu posso ter. Outra coisa, ó, aqui até eu coloquei aqui embaixo, né? Pergunte sobre medicamentos, sobre medicações que ele usa. Às vezes, gente, o paciente não quer dizer para você que ele está tratando depressão. Ele não quer falar isso, tá? Eu tô tratando depressão. Às vezes, agora até tá melhor isso, mas antigamente o pessoal não queria dizer. Como é que se descobre, gente? Pelos medicamentos. Daí você pergunta para ele assim, ou até às vezes ele quer que você fale por aí, né? Eu tô tomando esse medicamento. Aí você já fica sabendo quais são, para que serve. E você fala, Lirane, mas eu não conheço nada de medicamento. Se você não conhece nada de medicamento, sabe o que você faz? Tem uma coisa chamada Google. Você vai lá, dá um Google e descobre para que serve. Pelo menos para você ter uma noção, para ver se está condizente com o que ele diz para você. E o mais importante aqui, ver os efeitos colaterais desses medicamentos, tá? Por quê?
Porque, ó, medicamentos, por exemplo, para pressão arterial pode causar o zumbido. E você está tratando o zumbido ali um tempão e não vai resolver. E aí você descobre que o zumbido dele está vindo porque ele é hipertenso e toma medicamento, tá? Olha isso, gente. Olha a armadilha, a cilada que a gente cai às vezes. Ou as estatinas da vida que podem estar dando cãibra no seu paciente. Nossa, eu sofro de cãibra. Vai investigar, ele está tomando medicamento. Então, isso aqui diferencia também, gente. Deixa com que você não caia aí nas armadilhas dos medicamentos, que são efeitos colaterais deles. Isso para nós é terrível, né? Porque não vai resolver daí o nosso problema, né? A gente está tratando um sintoma da medicação. Olha que coisa, né? Olha que coisa. Aqui o histórico familiar também é relevante saber que algumas doenças, sim, têm uma importante carga genética. É importante identificar essas condições dos seus pacientes. Histórico social também aqui é muito importante. Por quê? Porque eu preciso saber o estilo de vida dos meus pacientes. Lirane, mas por que eu quero saber o estilo de vida do meu paciente? Gente, se eu estou tratando constipação de alguém, eu tenho que saber se esse paciente está bebendo água, se esse paciente está se alimentando de fibras, ou a obesidade, né? Mesma forma, consumo do álcool, né? Cigarro. Às vezes a pele está seca, rouquidão, tosse. Eu preciso ter esse conhecimento, por mais que ele não queira parar, não tem problema. O sedentarismo, ele faz exercício ou não? Gente, não é que ele tenha que fazer exercício pesado em academia, não, mas ele precisa não ser sedentário. Ele sair da inércia, isso vai aliviar o corpo dele. O paciente que está acima do peso é um paciente que está inflamado, então ele tem uma tendência a ter mais dor, mais problemas. Alimentação é importante, ingestão diária de água. Hoje nós estamos falando sobre isso, né? Sobre o cheiro na urina de ser forte demais, ou mesmo no suor. Esses odores, muitas vezes, podem vir por falta de água. Pode, mas não quer dizer que é a origem do problema, entendeu? Então, também é um fator importante. Fatores que compõem a epigenética. Muitos falam assim, não, antigamente tinha-se uma consciência que a parte, por exemplo, a oncologia, o câncer, isso é genético. Isso é genético. Mas não é real que é 100% genético. É real que ele também tem fatores epigenéticos. O que isso quer dizer? Que o gene está ali, gente. Ele está ali dentro de você, ele está dormindo, de repente ele acorda. E ele acorda por causa dos seus hábitos. Tá? Existem uma lista de 10 alimentos mais cancerígenos da Organização Mundial de Saúde. E aí você vem me dizer que por que Deus fez isso comigo, que hoje eu tenho, né, um problema oncológico. Gente, pare para pensar o que você está fazendo com a sua alimentação, o que você está fazendo com a sua saúde. Lembra que a gente sempre comenta, pergunta para o seu paciente se ele está disposto a largar os hábitos que o adoeceram. E um dos hábitos que vai te adoecer é a ingesta de refrigerantes. Então, cuidem, tá? Ingesta de refrigerantes, tire isso do seu cardápio. Vocês busquem por saúde. E o primeiro passo é esse. Você não precisa fazer uma mudança drástica na sua alimentação. Comece com o primeiro passo. Tire as porcarias, por exemplo, ou estabeleça o dia da porcaria. É uma coisa que a gente faz às vezes aqui em casa. A gente tem um dia que é da porcaria. Para quê? Porque aí você faz certas concessões, mas não diariamente, elas não se tornam hábito. Açúcar em excesso, gordura em excesso, vai reduzindo, vai diminuindo. Gente, o refrigerante é importante. Você saber que você tem que tirar da sua dieta. Você tem que tirar. E o diet é o número 1, é o pior ainda, tá? E o normal é o segundo da lista da Organização Mundial de Saúde, tá bom? Então, lembra disso. Os fatores genéticos, sim, são responsáveis, mas nós temos muito da epigenética, tá?
muito da epigenética. E claro que depende muito de cada problema, tá? Depende muito de cada problema. Mas a gente tem que lembrar que a epigenética, gente, são os fatores externos, a poluição, o ar que a gente respira, a nossa alimentação, o sedentarismo e por aí vai, tá? Na auriculoterapia neurofisiológica, gente, ó, o que a gente prioriza? A busca pela causa. Eu tenho que saber como começou, a etiologia, o que está causando essa enxaqueca. O que é o fator gatilho, que dispara? Por quê? Que quando eu trato a causa, eu tenho uma grande chance de resolver o problema. Se eu só trato os sintomas, eu só estou secando gelo. Muitas vezes eu não consigo uma resposta efetiva, tá? Então, vai na origem do problema. Vai na origem. Posso tratar sintomas? Posso também, mas vai na origem principalmente. Por isso, investiga o que causa, onde causa, por quê, tá? Não fazer, ó, vai na origem do problema, não fazer uma auriculoterapia alopática. Ah, eu tô com enjoo, faz o ponto do enjoo. Não. Da onde tá vindo esse enjoo? Por quê? Não é normal. Ah, eu tenho febre. Ah, vou lá e dou um remedinho para febre. Por que ele está com febre? Febre não é a doença. Não é a doença. É uma demonstração que algo está errado, tá? Então, ó, não trata no achismo. Não trata assim, faz isso que é bom, faz aquilo que é bom. Busca saber o porquê. Por que isso está acontecendo? Depois eu vou. É claro que o auriculoterapeuta, e ainda mais na abordagem neurofisiológica, não se restringe a colocar pontos. Eu sempre falo isso para os alunos. Não se restringe a colocar pontos. Você tem que ir além. Como assim? Você vai além, você vai buscar a dar orientações. Paciente, por exemplo, sono, coloquei ali o exemplo, sono. Se o meu paciente não está dormindo, é claro que eu vou buscar saber o porquê ele não está dormindo, se é algo temporário, se é um momento que ele está passando, ou se já é um problema mais crônico, eu vou buscar essas informações. Agora, vou fazer um protocolo para sono e vou orientá-lo de como ele deve conduzir, tá? Como ele deve estar melhorando a situação dele, a higiene do sono. É importante também, é importante, tá? Então, vai além dos pontos, gente. E eu falei para vocês que eu tinha como, né, aliviar a insegurança, alguns que estão aqui, eu sei que tem alguns que já me conhecem, que são meus alunos, que estão aqui comigo, e tem alguns que não, que estão me vendo pela primeira vez. Então, como começar na auriculoterapia neurofisiológica? Como começar? Como dar os primeiros passos? Ó, o ponto a ponto é um treinamento que a gente tem, que é exatamente para quem está começando, quer começar na auriculoterapia neurofisiológica ou fez a auriculoterapia há muitos anos, está se sentindo inseguro. É uma maneira também, tá bom, gente? E hoje estavam me perguntando sobre esse treinamento e eu quero comentar com vocês que esse treinamento, ele tá o tempo todo, ele tá aberto, tá? Ele tá aberto, o início dele pode ser agora, se você falar assim, não, eu quero mudar, quero aprender, quero saber como faço, a garantia dele é de 7 dias, se você gostar, ótimo, você continua, se você perceber que a auriculoterapia não é para você, você pode pedir o reembolso do curso, do treinamento. Preço, ele tá R$ 697, 12 vezes de R$ 67,91, você pode fazer em 12 vezes no seu cartão. Espero que com uma consulta por mês, ou no máximo 1,5, você paga a parcela do curso. Isso sim é um investimento, tá bom? E aqui, tá aqui o link dele. Deixa eu ver se eu consigo copiar e coloco aqui, tá bom? E aí vocês podem dar ingresso a esse curso ainda hoje, se vocês tiverem interesse em começar uma auriculoterapia aí baseada na neurofisiologia, dar os seus primeiros passos ou, quem sabe, melhorar a sua segurança aí, tá? A gente fala de 90 pontos, eu ensino passo a passo desses 90 pontos e ainda 25 protocolos
marcados com caneta na orelha de um voluntário, mostrando para você aonde está esse pontinho, como é que foi, como é que é, onde que é, por que eu selecionei, falando um pouco dos problemas. Às vezes eu não gosto de falar que é só doença, porque lá eu ensino memória, concentração, vícios, né? Mas de uma forma geral, em situações, né, que o paciente precisa, por exemplo, a menopausa, calorão e tudo mais, tá? Então tem vários lá, tá? Aqui. E aí, gente, ó, Débora, como eu faço para fazer a matrícula no ponto a ponto? Qual o valor? Quero fazer. Marinalva, acabei de falar, Marinalva. Tá 697, tá ali. Deixa eu só lembrar uma coisa aqui. 12 parcelas de 67,91, tá bom? Aqui tá o link dele, vou colocar novamente para Marinalva aqui que não viu, tá bom? Aí assim você consegue entrar, fazer parte, aproveitar para você mudar essa chave, mudar, fazer diferente, gente. Muitos tropeçam na localização de pontos, muitos tropeçam na anamnese. Eu espero, sinceramente, que a live de hoje tenha aberto os olhos de vocês, da importância das perguntas, sabe? Não faz de qualquer jeito. O pessoal do Instagram não tem como botar o link aqui, vou botar lá nos stories depois da live, tá bom? Daí, se vocês quiserem, vocês entram lá, vou botar num arrasta para cima, tá? Gente, boa noite para vocês, obrigado pela audiência e a gente se vê amanhã no 8 em ponto, tá bom? Até mais, gente. Tchau, tchau.